Fala moçada, nessa aula eu quero falar com vocês sobre deslocamento de equilíbrio. Nós já sabemos que equilíbrio químico se refere a uma reação química reversível que ocorre simultaneamente nos dois sentidos com a mesma velocidade. Ou seja, ao mesmo tempo que algumas moléculas de reagente se transformam em produto, algumas moléculas de produtos se transformam em reagentes. Nós já sabemos que, numa situação de equilíbrio, como todos os participantes estão sendo consumidos e formados com a mesma velocidade, as concentrações permanecem inalteradas. Portanto, se eu não perturbar um equilíbrio químico, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa e as concentrações permanecem inalteradas para todo o sempre. Só que, turma, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos perturbar o equilíbrio. E existem diferentes maneiras de você fazer isso. Uma delas é alterando as concentrações dos participantes do equilíbrio. Ora, o que acontece quando eu altero as concentrações dos participantes do equilíbrio? Vamos dar uma olhada? Eu coloquei aqui de uma forma genérica o equilíbrio AB, formando CD. Numa situação de equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Turma, nós já sabemos que a velocidade da reação direta, ela depende do A e do B. A gente fala que ela é diretamente proporcional às concentrações de A e B elevadas aos respectivos coeficientes. Da mesma forma, a reação inversa, no sentido contrário, ela vai depender do C e do D. Então nós podemos escrever o que nós chamamos de equação de velocidade. Equação de velocidade da reação direta, equação de velocidade da reação inversa. Até aqui, nenhuma novidade. Agora, turma, o que vai acontecer, por exemplo, se eu aumentar a concentração do A numa situação de equilíbrio? Ora, se você aumenta a concentração do A, a velocidade da reação direta aumenta. Você está perturbando o equilíbrio. O sistema vai sair da situação de equilíbrio momentaneamente. A reação direta passa a predominar. Eu falo que o equilíbrio está sendo deslocado para a direita. Turma, essa expressão é bastante frequente, bastante comum. Então vamos entender o significado dela. O que quer dizer quando eu falo que o equilíbrio está sendo deslocado para a direita? Momentaneamente, a reação para a direita está predominando. Momentaneamente, a reação direta é mais rápida, passa a ser mais rápida. Eu vou gastar o A e o B para formar o C e o D. O equilíbrio está sendo deslocado para a direita. Vai chegar um momento que uma nova situação de equilíbrio será restabelecida. As velocidades vão se igualar novamente e as concentrações permanecerão inalteradas. A mesma coisa se eu aumentar a concentração do B. Se eu aumentar a concentração do B, a velocidade da reação direta passa a predominar. Então, momentaneamente, a reação fica mais rápida, para a direita. Eu falo que o equilíbrio está sendo deslocado para a direita. Mas, turma, veja que é uma situação momentânea. Vai chegar uma hora que essas velocidades vão se igualar novamente. A situação de equilíbrio ela vai ser restabelecida, uma nova situação de equilíbrio, com novos valores de concentrações. Lembre-se que a constante de equilíbrio não muda. Eu vou ter novos valores de concentrações, de modo que o Kc, a constante de equilíbrio em função das concentrações, não se altera.
Agora, turma, se eu aumentar a concentração do C, o que vai acontecer? Aumenta a concentração do C, a reação inversa fica mais rápida. Então, favorece a reação para esquerda. Desloca o equilíbrio para esquerda. A mesma coisa se eu aumentar a concentração do D. Então você está percebendo? Quando eu aumento a concentração de qualquer um dos participantes, o equilíbrio é deslocado sempre no sentido de consumir aquele participante que eu estou adicionando. Se eu aumento a concentração do A, o equilíbrio se desloca no sentido de consumir o A. Consumir uma parte do A que eu adicionei ali. Se eu aumento a concentração do B, o equilíbrio se desloca no sentido de consumir o B. E a mesma coisa aqui. Eu aumento a concentração do C ou do D, o equilíbrio se desloca no sentido de consumir o C ou o D. Agora, turma, se eu aumento a concentração, desloca num sentido, se eu diminuir, adivinha? Desloca no sentido oposto. Então, se eu aumentei a concentração do A, desloca para a direita. Se eu diminuir a concentração do A, desloca para a esquerda. Se eu aumento a concentração do B, desloca para a direita. Se eu diminuir a concentração do B, desloca para a esquerda. É o efeito contrário, razoável, não é? Mesma coisa. Eu aumentei a concentração do C, desloca para a esquerda. Se eu diminuir a concentração do C, desloca para a direita. E a mesma coisa em relação ao D. Você está percebendo que quando a gente diminui a concentração de qualquer um dos participantes, o equilíbrio se desloca no sentido de formar, repor aquele participante que eu estou removendo, aquele participante que eu estou diminuindo a concentração. Tá bom? Turma, então aí ficou fácil. Alterou a concentração, momentaneamente favorece a reação em um dos sentidos, de modo que não se altera a constante de equilíbrio.